Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Villaveiga e esse é o Canal do Penal. No vídeo de hoje falaremos sobre o crime de homicídio culposo. Mas antes de começar, ative aí sua notificação. Se gostar do vídeo, deixe seu joinha e qualquer dúvida, deixe no comentário aqui do vídeo que eu sempre respondo ou nos mande lá no @Rodrigo Villaveiga no Instagram. Bom pessoal, então hoje falaremos sobre o crime previsto no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, o chamado homicídio culposo. Vamos relembrar. Culpa, pessoal. Culpa é quebra de dever de cuidado. A vida social ela só é possível porque tu espera que as outras pessoas terão determinados cuidados. Então, por exemplo, quando tu caminha na rua e tu vais passar por baixo de um prédio muito alto, tu não fica olhando para cima para ver se alguém vai jogar alguma coisa lá de cima, porque tu espera que as pessoas terão um comportamento prudente de não jogar nada pela janela. Quando tu tá andando de carro, por exemplo, e o sinal numa avenida grande está aberta para o teu carro passar, tu não vai esfrear, olhar para os lados para depois passar, tu vai simplesmente passar o sinal, porque tu imagina sinceramente que o motorista do outro carro, que está vindo no local em que o sinal está fechado, vai parar e esperar, para a tua passagem. Ou seja, a vida social depende que as pessoas tenham determinados cuidados. A quebra desses cuidados é o que se chama de culpa. Então, o homicídio culposo é aquele que foi praticado por uma quebra de dever de cuidado. É simples assim. E a culpa tem, na verdade, 3 modalidades. A imprudência. O que é imprudência? A imprudência é uma ação, é um ato, é uma ação, é um agir de maneira quebrando o dever de cuidado. A negligência. O que é a negligência? É um não fazer, é uma omissão, também quebrando aí o dever de cuidado. E por fim, gente, a imperícia está ligada à arte, profissão ou ofício. Portanto, o sujeito que age de maneira imperita, negligente ou imprudente e assim causa a um terceiro a morte, pratica o que se chama de homicídio culposo. Cuidado! Nós temos 2 homicídios culposos, um previsto no Código Penal, no 129, parágrafo 3º, e o segundo previsto lá no artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, há um homicídio culposo para ser praticado no trânsito e um outro fora do trânsito. E o mais engraçado e o mais inexplicável é que a pena do homicídio culposo de trânsito é maior do que a pena do homicídio do Código Penal. Ou seja, no Código Penal a pena é de 1 a 3 anos de multa, enquanto no Código de Trânsito é de 2 a 4 anos de multa, o que não tem a menor proporcionalidade. Certamente eu posso tentar alegar, num caso de homicídio de trânsito, culposo de trânsito, a aplicação da pena do Código Penal por uma questão de proporcionalidade. Tá? Então o homicídio do Código Penal vai ser aplicado quando há uma quebra de dever de cuidado que causa a morte de alguém, fora dos casos ligados a trânsito. Se eu tenho veículo automotor, se eu tenho vias públicas, e quando eu falo vias públicas aí também entra as questões das vias em shopping centers, em condomínios, também são consideradas vias públicas, aí eu vou aplicar o quê? O homicídio culposo de trânsito. Caso saia dessa hipótese, Código Penal, artigo 121, parágrafo 3º. Bom, importantíssimo, é evidente, o homicídio culposo não vai a júri, porque o Tribunal de Júri julga apenas os crimes dolosos contra a vida, então os culposos estão de fora dessa hipótese. Bom, no homicídio culposo, há a possibilidade do chamado perdão judicial. O que é isso? E isso vale tanto para o parágrafo 3º do 121, como para o 302 do Código de Trânsito Brasileiro. O perdão judicial está previsto no artigo 121, parágrafo 5º, e ele diz então que caso a consequência do crime seja já tão danosa para o sujeito, que a aplicação da pena seria desnecessária. E aí eu teria então o chamado perdão judicial. Em que casos que ele pode ser aplicado? Nós temos um caso famosíssimo da atriz da Globo chamada Cristiane Torloni. Ela, de maneira evidentemente culposa, acabou por matar um filho que ela possuía. Nesse caso, como foi um fato culposo em que uma mãe mata sem querer um filho, lhe foi aplicado o chamado perdão judicial. Um outro exemplo
muito tocante também, é aquele famoso caso que aconteceu, se não me engano, no estado de São Paulo, em que o pai acabou esquecendo o seu filho dentro do carro e o bebezinho acabou falecendo. É a mesma ideia, é um crime culposo em que a consequência do ato já é para o agente tão grande que é desnecessária a sua punição criminal. Então isso vale para pai e filho, vale para irmãos, vale para avós e netos, ou seja, eu preciso provar que existe entre a vítima e quem causou o fato uma relação tão íntima, tão estreita, que a punição criminal se torna absolutamente desnecessária. Há uma discussão importante acerca da natureza do perdão judicial, se ele é uma causa de extinção da punibilidade e, portanto, o juiz, ele na sentença, ele decreta o perdão judicial e nada fica para o sujeito de consequência criminal, ou se ele é simplesmente, como fala o parágrafo 5º do 121, ou apenas uma causa de não aplicação de pena. Qual é a diferença prática? A diferença prática é a seguinte: se eu entendo que o perdão judicial é simplesmente uma causa de não aplicação de pena, todas as demais questões da condenação permanecem, ou seja, eu não serei mais primário, não terei mais bons antecedentes e serei obrigado no civil, por exemplo, a indenizar o sujeito. Só não vou ser obrigado, só não vai ter pena nenhuma para mim, pena de prisão nenhuma. Se eu entendo que é uma causa de extinção da punibilidade, não fica nada, há uma sentença declaratória extinguindo a punibilidade e eu continuo primário, com bons antecedentes, etc. Me parece mais coerente a segunda possibilidade, ou seja, em que eu tenha o perdão judicial como sendo uma causa extintiva da punibilidade, até porque o artigo 107, inciso 9 do Código Penal, assim se refere a respeito do perdão judicial. Bom, para fechar o homicídio culposo, então, nós temos também no parágrafo 4º uma causa que vai aumentar a pena do crime culposo, de homicídio culposo, em até 1/3. Quando? Primeira hipótese, inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício. Rodrigo, qual é a diferença da imperícia que tu falaste no começo lá do vídeo para essa inobservância de regra técnica? Muito fácil, muito fácil. Na imperícia, o sujeito não conhece a norma, por isso que ele erra. Então ele age sem conhecer a norma. Aqui no parágrafo 4º, ele conhece a regra, mas ele não aplica. Por isso que a pena é majorada. Então, na imperícia, o sujeito não conhece a regra. Ele não conhece a regra e por isso ele erra, sendo assim imperito. Aqui no parágrafo 4º, quando eu falo inobservância, quer dizer o seguinte: ele conhece a norma, porém ele não segue a norma. E aí por isso que a pena é majorada. Também aumenta a pena o fato de eu causar o crime culposo e não prestar socorro à vítima. Ou fugir para evitar o flagrante, ou ainda não procurar minorar as consequências do meu ato. Bom, pessoal, esse foi o vídeo sobre homicídio culposo. Qualquer dúvida, deixe seu comentário aqui no vídeo ou nos mande lá no @Rodrigo Villaveiga no Instagram. Um abraço!